Olá, amigos, quarentenados, como estão vocês? Acredito que com saudades. Voltei, vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre homônimos e parônimos. Bom, primeiramente, o que são essas expressões? Palavras homônimas são aqueles vocábulos que possuem a mesma pronúncia. Elas podem ser iguais ou não na escrita. No primeiro caso, de serem palavras iguais na escrita, estaremos diante de homônimos homógrafos, como, por exemplo, manga, fruta, e manga, parte da camisa. Podemos também ter palavras homônimas, homófonas. Elas são iguais apenas na pronúncia, mas possuem escrita diferente. Pensem em sessão com S e dois S's, sessão com S e cedilha e sessão com C e dois S's. Eu selecionei hoje 6 situações de homônimos e parônimos. Esqueci de explicar os parônimos. Palavras parônimas, diferente das homônimas, elas não são iguais, elas são parecidas, mas um detalhezinho da escrita torna a palavra completamente diferente. Elas não são iguais, nem na escrita, nem na pronúncia. E este mero detalhe pode te levar a cometer erros absurdos. A primeira situação que eu escolhi para você foi a que falamos, sessão. Sessão com SS significa um intervalo de tempo. Então você pode convidar um amigo para uma sessão de cinema, por exemplo. S-E-S-S-A-T-O. Sessão, intervalo de tempo. Já a sessão com cedilha vem de sessionar, dividir. Então você entra numa loja de departamentos e procura a seção dos eletrônicos, procura a seção de roupa feminina. Repare, as divisões. Temos também a palavra seção com C-E-S-S-A-T-O. É o ato de ceder. Então podemos falar seção de livros, seção de direitos e por aí vai. A segunda situação que escolhi para falar para vocês hoje é eminente e iminente. Se alguém é eminente com E, estamos falando de uma pessoa distinta, notável. Então eu digo o eminente juiz. Já iminente com I é algo que está prestes a acontecer. Então eu digo, cuidado, há um perigo iminente com I, o que está perto de acontecer. Uma outra situação também muito confusa para as pessoas é a expressão afim. Afim junto, afim separado. Afim junto significa afinidade. Então eu digo, gosto muito de Maria porque temos temperamentos afins ou porque temos interesses afins. Afim separado significa com a finalidade de. Inicia sempre uma oração final, uma oração subordinada adverbial final. Então eu digo, comprei o livro a fim de estudar para a prova do concurso público. Separado, a fim de. Uma outra situação que poderíamos também dizer hoje diz respeito a descrição e descrição. Descrição é o ato de descrever. Então, gostaria de pedir que realizasse uma descrição do que aconteceu aqui ontem. Descrição com I é qualidade de discreto. Então, Pedro age com muita discrição. É uma pessoa discreta. Penúltima situação de hoje diz respeito a despensa e dispensa. Despensa é a parte da casa em que se guardam os mantimentos. Então eu digo, pegue por favor uma lata de leite em pó na despensa. Dispensa com I é ato de dispensar.
Então, pode ser também usado como demissão. Então, ocorreu ontem na empresa algumas dispensas. Repare, dispensa com E, parte da casa onde se guardam os mantimentos. Dispensa com I é ato de dispensar. Última situação, vamos lá, taxar. Taxar com X ou taxar com CH. Taxar com X significa aplicar uma taxa sobre, ou seja, tributar. Eu digo que, pelo ordenamento jurídico brasileiro, a entrada de mercadoria estrangeira em território nacional é taxada, isto é tributada. Taxar com CH é acusar. Eles sempre me taxam de, não sei, egoísta. Taxar com CH é acusar. E taxar com X, tributar. Gostaram das dicas de hoje? Os homônimos e os parônimos caem bastante em provas de concurso público e costumam causar muita dúvida às pessoas. Eu te aguardo no próximo vídeo.